Super-Homem, talvez o super-herói mais conhecido da história. Ou, na verdade, o personagem mais conhecido da história. Um ícone absoluto da cultura pop, que, assim como um velho senil, também usa cueca por cima da calça. E o S no peito dele, você pode estar se perguntando o que significa. Esperança. Esperança. Todo mundo sabe quem é o Superman, mas nesse vídeo eu quero dar atenção para outros personagens que eu apelidei carinhosamente de personagens estilo Super-Homem. Eu vou citar essas características que tornam eles os personagens estilo Super-Homem. No final a gente vai analisar e vai ver qual que é o melhor, por mais que todo mundo já saiba qual que é. E aqui vão as características de um personagem estilo Super-Homem. Mas antes disso, eu sei, vocês não estavam me reconhecendo. Era o Gustavo aqui. Super força, super resistência, capacidade de voar. Ah, eu me lembro quando eu era criança e eu me joguei do 8º andar de um prédio querendo ser o Super-Homem. Bons tempos. Essas são as principais características. E é claro que tem outros poderes em torno disso. Tipo, visão laser, super sopro, visão raio-x. Inclusive, quando eu era criança... Essa daqui é verdade, tá? Eu queria ter a visão raio-x, então eu ficava... E não. Não é por esse motivo que você tá pensando. Eu queria ver mulheres peladas. Eu ficava vesgando meu olho pra tentar ver atrás da parede, entendeu? E aí começou a me dar um problema no olho e eu comecei a ter que usar óculos dos meus 5 anos aos meus 16 anos de idade. Por conta disso. Obrigado, Superman. Você me ajudou muito. Você não tem noção o quão legal foi usar óculos numa época que ninguém usava. Mas convenhamos, quem nunca tentou imitar um super-herói e acabou se machucando, caindo, enfim. Então, sem mais delongas, vamos para nossa lista de super-homens. Omni-Man. Essa é a versão do super-homem pai de família. Ai, que delícia, cara. Ai. Esse personagem é muito interessante. Assim como Clark Kent, ele veio de outro planeta, só que com outra ideia na cabeça. Assim como o Super-Homem, no início ele foi apresentado como o cara extremamente bondoso, o escoteiro. Mas a partir do momento que o seu filho, o Mark, ganha os poderes, é como se algo mudasse completamente. Diferente do Clark, o Omni-Man não foi criado na Terra. Ele não cresceu entre os humanos e veio pra cá com o único objetivo exclusivo de conquistar o planeta. Os Viltrumitas, que é a espécie, a raça do Nolan, eles estão procurando um planeta novo pra chamar de lar depois da destruição que teve no planeta deles. Eles praticamente foram extintos, então eles precisam reproduzir. Ou seja, fazer nheco-nheco sem camisinha. E do nada tudo muda de figura, e o Omni-Man mata os Guardiões Globais, que seria tipo a Liga da Justiça do universo de... Talvez a característica que torna o Omni-Man tão único e poderoso, além desse bigode irado, é um conflito interno dele. Mesmo ele sendo um soldado focado na sua missão, ele, querendo ou não, criou laços com a família e acabou construindo e desenvolvendo ela. E diferente do Super-Homem, que e muitas vezes pode parecer raso, esse personagem tem esse peso, essa complexidade. Nas temporadas mais recentes de... Tá, eu sei que eu já fiz essa piada algumas vezes, eu não preciso ficar repetindo. Foi mal, galera. Foi mal. Nas temporadas mais recentes de Invencível, a gente vê o arco de redenção do Omni-Man. Ele tá tentando compensar as atitudes do passado e tentando se redimir principalmente com seu filho, que foi brutalmente espancado por ele. Inclusive, tem vídeo no canal sobre. Só clicar aí. Esse cara é brutal, é assustador ver o Omni-Man em combate. Tipo, quando ele segura o Mark na frente do trem e começa as pessoas a esbarrar, morrerem, enquanto ele segura o Mark no trem. Além disso, ele ganha muitos pontos com a dublagem e a voz incrível do J.K. Simmons. Think, Mark, think! Você sabia que ele em português é dublado pelo mesmo dublador do Chaves? O uniforme dele é irado, esse branco com vermelho, com um O no peito. E é impressionante o quanto esse uniforme funciona tanto quando ele é herói quanto quando ele é vilão. Homelander. O Homelander é uma sátira clara ao Super-Homem e como ele poderia ser no mundo real. Toda a imagem dele é construída no universo da série como se ele fosse alguém que é justo e bondoso acima de tudo. E eu acho importante a gente deixar esse adendo aqui, porque nessas últimas temporadas ele meio que vira uma versão exagerada de si mesmo, do que ele era lá nas primeiras temporadas, sabe? Uma versão mais caricata. Mas no início da série, a versão midiática, toda a imagem criada por um time de marketing que construiu uma figura que naquele momento representava o máximo de bondade e justiça. Tudo isso com uma imagem extremamente americanizada e patriótica. Olha só esse uniforme.
águia nos ombros, bandeira dos Estados Unidos na capa. Mas é claro que isso tudo cai por terra quando nós, a audiência, conseguimos enxergar através das mentiras criadas pela VOD. A gente vê que esse cara é só um verdadeiro psicopata com superpoderes que é viciado em leite dos seios. Ele é basicamente fruto de uma vida inteira de traumas e impunidade. Brightburn. E se o super-homem fosse um adolescente Ed de 13 anos? Brightburn responde essa pergunta. Um casal do interior dá de cara com uma nave que cai do céu e eles veem uma criança lá dentro e eles simplesmente decidem adotar a criança. Mas ao invés de crescer e se tornar o símbolo de justiça que tá sempre em alerta pra salvar a cidade, ele se torna um homicida voador que provavelmente apareceria no Cidade Alerta. Tudo isso sendo filho daquele ex-noivo da Pam de The Office, sabe? Aquele cornão lá. O filme trabalha muito a ideia de isolamento e falta de pertencimento. O Brandon nunca parece totalmente conectado às pessoas ao redor dele. E quando ele descobre a sua origem, ele passa a enxergar os humanos quase como seres inferiores. Isso cria uma inversão interessante do Superman clássico, porque no lugar dele ser um alienígena que ele aprende a amar a humanidade, ele se torna basicamente um alienígena que gradualmente começa a se distanciar dela. E visualmente o personagem é assustador. A máscara improvisada, a capa e o símbolo que ele criou basicamente tem essa sensação meio ritualística. Como se o Brandon estivesse assumindo uma identidade sombria. E respondendo à pergunta que todo mundo faz: o que acontece se tirar uma criança do Roblox? É isso que acontece, Felca. Metro Man. O Metro Man é uma versão do Superman que representa algo que quase nunca é explorado nessas histórias, que é o cansaço de ser perfeito. Em Megamente, ele é apresentado como um herói absoluto. É forte, invencível, admirado por todos, praticamente impossível de derrotar. Uma mistura perfeita do Super-Homem com Marcos Mion. O Metro Man parece que passou a vida inteira preso nesse papel. Todo mundo espera que ele sempre seja o salvador, sempre impecável, sempre disponível para proteger a cidade. Em algum momento ele simplesmente perde o interesse nisso. O uniforme, o sorriso perfeito, o cabelo impecável, a postura heróica faz ele parecer quase uma caricatura de herói clássico. E ele é tão perfeito que acaba parecendo artificial, igual o Marcos Mion. E pra escapar dos holofotes, ele decide fingir que morreu. E é aqui, inclusive, que nós vemos o quanto ele é poderoso. O cara é tão rápido que ele basicamente parou no tempo pra poder decidir, planejar e executar o seu plano. Mas vamos parar pra pensar o quanto que isso é interessante. Lembra quando eu falei que a bondade do Superman pode ser rasa às vezes? Parece que é exatamente isso que o Metro Man tá fugindo. Fugindo do que ele representa, fugindo das responsabilidades de Metro City. E fugindo talvez desse uniforme ridículo também. E falando sobre fugir de responsabilidades, temos ele, Hancock, interpretado por Will Keep My Wife's Name Out Your Fucking Mouth, Smith. Qual que é o poder dele? Um super tapa na cara do Chris Rock? Foi mal, essa também tá velha. O time não tá muito bom. O Hancock é um super-herói cansado e com cheiro de cachaça. O personagem vive isolado e constantemente em conflito com a sociedade. Ele ajuda as pessoas, mas quase sempre ele acaba causando muita destruição no processo, o que faz com que a população acabe enxergando ele mais como um problema do que como um herói. Talvez o mais interessante desse personagem é como a gente vai acompanhando a jornada dele e vendo como ele começa a se tornar um herói. Como ele passa a perceber que pode fazer a diferença pros outros. Esse filme também tem toda aquela parte chata dele ser um super-herói divino e ter um romance com a Charlize Theron mas a gente vai ignorar isso. Enquanto o Superman normalmente aparece impecável, inspirador, o Hancock surge desgastado, desorganizado e quase marginalizado pela própria sociedade que ele tenta proteger. E a resposta pra tudo isso tá na bebida. É muito interessante ver como os personagens podem ser feitos de uma base tão parecida e uma referência clara tão em mente e ainda assim serem explorados de formas tão diferentes. Tantas visões de como alguém com poderes de tipo de um deus pode fazer parte da nossa sociedade. Como eles poderiam crescer, aprender e se desenvolver entre nós. Cada um pode ter a sua visão sobre a coisa. Eu, particularmente, quando vejo um personagem, eu gosto de buscar muitas complexidades dele. Coisas que fazem ele se tornar tridimensional. Eu gosto de entender quais são seus objetivos, suas fraquezas e o que ele faz pra tentar superar. E com isso em mente, eu vou te apresentar desses personagens qual que é o meu favorito desse estilo. Ele entrega tudo isso na narrativa. No uniforme, nos poderes e talvez seja o personagem mais complexo desse estilo. E é claro que eu tô falando dele. O Tio Sam. Times Money. Na verdade é o Omni-Man. E você, concorda que o Omni-Man é o mais da hora desses daqui? Deixa aqui nos comentários, debatam, discutam, eu vou ler tudo, fechou? Dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal, eu tô indo nessa. Valeu, fui!